Jair Bolsonaro está comprando uma briga que pode custar muito caro para ele. Ele se acostumou a jogar a culpa de tudo no PT. Agora ele resolveu jogar a culpa de tudo nos governadores. Só que os governadores não estão gostando não e estão se unindo contra ele. Eu vou explicar o que está acontecendo, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou te pedir um favorzinho, você já se inscreve, tá? A gente está quase em 100 mil, dá essa força pra gente. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, tá bom? No final do vídeo eu vou passar o nome dos apoiadores, de quem está ajudando lá no Apoia-se, tá? Que é outra maneira de você contribuir. Mas aí é a seu critério, tá bom? Olha, o Jair Bolsonaro, ele se acostumou que quando ele não faz nada e ele não tem resposta, ele joga a culpa no PT. Então ele fala, ruim era no tempo do PT, o PT fazia essas coisas, a gente está tendo que desfazer o que o PT fazia, né? Só que ele atacava o PT e o PT não tinha mídia por trás. Como ele tem, ele fala o que ele quiser, o PT tenta responder, mas a resposta não chega até as pessoas. Então ele fica falando sozinho, jogando para a galera, jogando para o eleitorado dele, e assim ele foi se virando. Só que o PT já saiu do governo tem 3 anos. Né? A gente teve o governo Temer e a gente tem já 1 ano de governo Bolsonaro. E as coisas não acontecem. Até quando ele vai conseguir falar que a culpa é do PT? Então agora ele teve uma brilhante ideia. Ele começou a atacar os governadores. E os governadores não gostaram, obviamente, né? Eles se uniram e fizeram uma nota, uma carta conjunta de 20 governadores. Só não assinaram os governadores bolsonaristas, aqueles do PSL, do PSC. Fora isso, todos os governadores assinaram, dizendo assim, que não aceitam esse tipo de agressão que ele faz. A gente sabe, né? Bolsonaro não governa, Bolsonaro se vinga. Que eles não aceitam esse tipo de agressão e que isso é um atentado ao Pacto Federativo. Eu já vou explicar o que é Pacto Federativo, mas leia aqui comigo, olha. Na nota divulgada nesta segunda, 17, os governadores citam recentes falas de Bolsonaro confrontando os governadores e se antecipando a investigações policiais para atribuir graves fatos à conduta de policiais e seus governadores. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O Bolsonaro está agindo em 2 frentes. Uma, ele atacou a polícia da Bahia e o governador da Bahia, no caso do Adriano. Está dizendo que quem matou o Adriano foi a polícia da Bahia, que isso é responsabilidade do governo do PT e quem tem que se explicar é o governo da Bahia, é o governo do PT. E por outro lado, ele falou que a gasolina não está mais barata por causa do ICMS. E se os estados baixarem o ICMS, ele zera o imposto federal e pronto, resolve o problema. Fica com os governadores. O pessoal não gostou, sabe por quê? Deixa eu explicar. A gasolina não está alta por causa do ICMS, porque o ICMS é o mesmo desde o governo Lula, o governo Dilma, e a gasolina era barata. Não é esse o problema. O problema é o seguinte, você tem uma política de preços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal. Isso quer dizer que ela tem seus acionistas, mas a maior parte pertence ao povo brasileiro. Então, no governo Lula e no governo Dilma, o objetivo da Petrobras não era gerar lucro pura e simplesmente, era atender ao interesse do povo. Então, eles lucravam, até porque petróleo não tem como não lucrar, petróleo sempre vai dar lucro, mas não precisava lucrar tanto para enforcar o povo. A gasolina tinha um preço barato, porque era a política de preços da Petrobras. Quando entra o Temer já muda essa política. Não, o que ele quer é gerar lucro para quem é acionista. Então ele quer gerar o máximo de lucro possível e a gasolina subiu e não para de subir. Esse é o maior problema. Outro problema é que eles resolveram não mais refinar o petróleo no Brasil. Eles estão vendendo as refinarias, estão desativando as refinarias, pega o petróleo bruto aqui, manda para os Estados Unidos e compra de volta a gasolina refinada do jeito que eles querem. Então é claro que com o dólar alto, isso vai encarecer. Não tem nada a ver com o ICMS. Mas ele jogou isso para o povo. Olha, o problema é o ICMS. Se os estados baixarem o ICMS, eu tô aqui para baixar o imposto federal. Quer dizer, só não baixa porque os governadores não querem, de minha parte eu baixo. Sabe qual foi a consequência? Os caminhoneiros acreditaram nessa história. Tá tendo a greve dos petroleiros, os petroleiros têm mais de 30 mil petroleiros parados, a notícia não sai em lugar nenhum. Não sai na Globo, não sai em nenhuma televisão normal.
mas tem 30 mil petroleiros parados. Os caminhoneiros resolveram que vão aderir. E o que eles estão pedindo? Que baixe o ICMS. Acreditaram nessa lorota dele, mas agora eles estão contra os governos estaduais. Eles estão falando baixa, que o governo federal já falou que quisera. Os caminhoneiros, a maioria é bolsonarista, eles engoliram esse papo furado. Então a bucha sobrou para o governo estadual. Por isso eles fizeram uma carta. Vamos ler direitinho aqui, olha. No último dia 5, Bolsonaro disse que zeraria o imposto federal sobre os combustíveis se os gestores estaduais gerassem o ICMS. Eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui agora. Eu zero o federal hoje. Eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito. Tá ok? Então os governadores agora estão com um pepino na mão, porque o Bolsonaro disse que a culpa é deles. Os caminhoneiros acreditaram, estão achando que a culpa é dos governadores mesmo, e agora a pressão que era no governo federal passou para o governo estadual. E eles estão falando, isso é contra o Pacto Federativo. Pacto Federativo, eu vou fazer um vídeo ainda hoje, tá? Com calma, explicando o que é. Mas para você entender o que eles estão falando, basicamente é o seguinte. A gente tem uma mentalidade que vem desde lá do Império, de que tem um imperador, e todo mundo está debaixo da asa do imperador, todo mundo se submete ao imperador. Não é assim. O Brasil é uma federação. O governo federal tem algumas atribuições, os governos estaduais têm outras que são diferentes, quer dizer, ele não está subordinado ao presidente, ele não está abaixo do presidente, são outras atuações. E os prefeitos têm outras. Então, o prefeito ele não é subordinado ao governador, o governador não é subordinado ao prefeito. É uma federação, cada um tem a sua responsabilidade. Isso está explicado na Constituição. O que cada um tem que fazer? Eles não competem, cada um tem uma atribuição diferente. Isso está espalhado pela Constituição. Não tem um lugar que você vai lá e está assim, ó, Pacto Federativo. Mas se você junta toda a ideia, basicamente é isso. Os poderes, as esferas são independentes, nenhuma é subordinada à outra e elas têm que trabalhar em harmonia para atender o cidadão, que é o objetivo. Então, quando o Jair Bolsonaro fala, ó, a culpa é dos governadores, eles que façam, ele está indo contra o Pacto Federativo, porque eles não têm que disputar. Eles têm que trabalhar em harmonia. Não importa se o presidente é de direita, se o governador é de esquerda, se o prefeito é de direita, o bem é o do cidadão. O Pacto Federativo seria isso. A federação funciona em harmonia para atender o cidadão. E ele vai contra isso. Aí os governadores lançaram essa carta, 20 governadores assinados. Vamos ler juntos. É preciso observar os limites institucionais com a responsabilidade que nossos mandatos exigem. Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta do interesse do povo é a que a sociedade espera de nós, diz a nota. Trabalhando unidos, conseguiremos contribuir para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, pela redução da desigualdade social e a busca pela prosperidade econômica. Juntos podemos atuar pelo bem do Brasil e dos brasileiros, continuam a carta. E isso não é uma carta que um governador fez, foram 20, vejam só. Assinam a nota governadores de 20 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Acre, Amapá, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Só não assinaram a nota os governadores bolsonaristas, que são do PSL, que são do PSC, só esses não assinaram, o resto todos assinaram essa nota contra Jair Bolsonaro. E mais, o Rui Costa, que foi atacado pessoalmente pelo governo federal por outro motivo, pelo caso do Adriano, que aconteceu lá dentro do estado da Bahia, esse ainda atacou com mais motivo, porque ele, além de ser governador e está nessa história do ICMS, ele também tem a culpa que está sendo jogado nele pela ação que terminou na morte do Adriano. Sendo que isso não foi julgado, não tem uma decisão, então o presidente está se antecipando a uma decisão. Como é que ele está dizendo que a culpa é do governador e da polícia se o caso ainda não está apurado? Você entendeu? Você pode, como cidadão, você pode ter a ideia que você quiser, mas uma autoridade não pode vir a público apontar o dedo e falar a culpa é do fulano, sendo que isso não foi apurado ainda. Isso é a responsabilidade que o cargo exige. Então, com o Rui Costa, ele ainda tem 2 motivos para estar contra. Dá uma olhada. Estados e municípios não podem ser agredidos de forma regular e constante pelo presidente da República. Governar não é isso. Não é agredir prefeitos e governadores toda semana. É preciso dar um basta, afirmou o petista.
Espero que o presidente dedique seu tempo para cuidar do desemprego, do aumento da pobreza e de parar de tirar o Bolsa Família do Nordeste. Ao invés de ficar cuidando dos problemas dos filhos, ele deveria cuidar dos problemas do país. Então você percebe que o tom não é amigável? Os governadores estão de saco cheio disso que o Bolsonaro tem de transferir a culpa. Ele não consegue fazer o que ele tem que fazer aqui, ele não atende às expectativas e ele joga a culpa em quem quer que seja. Ele não está nem aí. Isso pode custar muito caro para ele, porque, por exemplo, nós temos agora eleições municipais, Bolsonaro está sem partido. Então ele não vai poder ter os candidatos próprios dele, ele vai ter que ficar meio de fora, porque que partido vai querer ter um candidato bolsonarista? Né? Eu vou investir num candidato que é ligado ao Bolsonaro, para depois ele fundar o partido dele e esse candidato sair do meu partido e ir para o partido do Bolsonaro. Então ele já não vai conseguir se infiltrar pelos estados, pelos municípios como ele quer. Mas agora com os governadores contra, piora a situação dele. Ele já não tem partido, ele já não tem uma base de sustentação, ele tem os governadores contra e ele pode eleger uma leva de prefeitos contra o governo dele, porque os governadores estão trabalhando contra, certo? Então são essas brigas que ele compra de graça, só porque ele não consegue manter aquela boca dele fechada. Ele tem que falar besteira, ele tem que vir para atacar alguém e as pessoas já estão cansando disso. Isso vai custar caro. Anota aí, isso de atacar governadores vai custar muito caro para o governo federal. Não existe essa ideia de que o presidente está acima, os governadores estão abaixo, os prefeitos estão abaixo. Não, é uma federação, as atribuições são diferentes e um não é subordinado ao outro, não. Ele não pode olhar de cima para baixo para governador. Os governadores não vão aceitar. Certo? Então era isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.